Fala aí galera, eu sou o T e será que chegou o momento das Dragon Maids pegarem o lugar que lhes é de direito, como sendo o melhor deck de dragão? Bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre, mais uma vez, as novas cartas que serão lançadas na nova coleção lá no OCG, na Quarter Century alguma coisa. Essa coleção, ela vem para ser mais ou menos como foi a Mama, né, a nossa Magnificent Mavens lá de 2022, onde ela é uma coleção temática que trouxe reprints de 3 arquétipos específicos e também novas cartas para eles, sendo eles na época o Sky Striker, o Witchcraft e também o deck de Mayakashi. Novas cartas vieram naquela coleção, então a Konami tá repetindo a dose para 3 decks diferentes, sendo eles o deck de Orkust, que eu já fiz um vídeo ontem no canal debatendo um pouco sobre, que você pode me acompanhar aqui em cima falando sobre isso. Também vai trazer suporte para Punks e principalmente Dragon Maid. Pois é, vai trazer também suporte para Dragon Maid, e hoje nós vamos tentar debater um pouquinho sobre o que o deck de Dragon Maid precisa. Ele é um daqueles decks meio óbvios, né, que não tem muito para onde você imaginar além do horizonte, teoricamente, porque ele é um daqueles decks que vem com cartas marcadas, digamos assim. Então, quando lá atrás saiu os Sky Strikers, por exemplo, eles vieram como sendo o Sky Striker de fogo, o Sky Striker de água, e aí na coleção seguinte veio o Sky Striker verde, né, de vento. É óbvio que havia um Sky Striker de terra, porque eram elementais. O Dragon Maid tem um pouco dessa vibe. Hoje nós vamos debater um pouquinho sobre essas cartas e o que esperar pro suporte Dragon Maid para finalmente ele ser o melhor deck de dragão. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, antes da gente poder entrar de fato no tema, vamos só recapitular, caso você não tenha visto meu vídeo ontem falando sobre o Orkust, mas basicamente a Konami vai lançar nessa coleção aqui, na Quarter Century Trinity Box, ela vai trazer suporte para 3 decks diferentes, sendo eles o Dragon Maid, o Punk e o Orkust. Então sim, é um anúncio oficial, a gente só não sabe ainda que cartas são. Ontem me falaram bastante que teve uns vazamentos de possíveis cartas de Orkust que iriam lançar. Não sei se teve para Dragon Maid, não sei se teve, por exemplo, para Punk também. Eu tentei dar uma olhada aqui, pesquisando bem por cima, na internet eu encontrei alguns links só de Twitter, mas eu não consigo acessar. Enfim, então eu não sei se já saiu algum spoiler dessas cartas que vão sair. Aqui é basicamente sou eu pirando, pensando em algumas coisas, e particularmente eu acho isso divertido de fazer de vez em quando. Daqui a pouco a gente volta para temas mais do jogo em si, né? Então, por exemplo, na coleção de rota a gente já tem realidade do Full Hours, já tem pré-venda do Full Hours a 200 conto de doll, pois é. Tem suporte novo de Fandsmith anunciado para nova coleção, então tem alguns temas pra gente falar. Mas eu quero falar sobre isso aqui porque eu particularmente acho divertido. Eu espero que você também ache, né? Então, antes da gente poder ir de fato pra questão em si, eu só quero comentar antes contigo o seguinte. Essa coleção, por exemplo, é a o único padrão que tem pra gente comparar, né? Então, nessa coleção específica do OCG, eles trouxeram suportes lá atrás pra Sky Striker, Mayakashi e também pro deck de Witchcraft. E vieram 2 cartas novas pra cada um deles, com exceção do Sky Striker que vieram 3. Mas o Sky Striker era um deck que tava recebendo suportes, que tava recebendo, na verdade, o lançamento do mangá. Então, o Sky Striker recebeu muitas outras cartas novas depois disso, né? Mais cartas que veio naquela coleção foram, de fato, 2, né? Que é o Kaiju Sky Striker e também o Linkage. Pra além disso, os outros decks, Witchcraft e também o Mayakashi, só receberam 2. Porém, eu acho que essa conta vai mudar. Então, se a gente troca pra cá pro DB, eu quero debater um pouquinho com vocês sobre algumas coisas. O primeiro ponto é que eu esqueci, de verdade, de falar com vocês sobre ontem no vídeo de Orkust. Eu esqueci de avaliar a lore. Não a lore exatamente, mas as coisas que estão dispostas para os decks, né? Então, se a gente volta aqui no Orkust, por exemplo, nós tivemos o lançamento, né, em ordem cronológica, lá na coleção de Soul Fusion foi lançado a harpa, foi lançado o Skeleton e também foi lançado o Bombard Além da Vara e os Links. Enfim, existe o Link 2, o Link 3 e existe um Link 4 para Orkust, beleza. Os monstros aqui que tem níveis, né, foi lançado a harpa com nível 4, o Skeleton com nível 3 e o Bombard com nível 1. Não existe monstro nível 2. Savage Strike, que foi a main collection seguinte, lançada lá em fevereiro de 2019, ela trouxe pro jogo a Orkust Nightmare, que aí é um monstro nível 7. Por que ela é nível 7? Eu não sei exatamente. A gente só sabe que a Konami não queria que ele fosse o monstro que vem por Normal Summon, né? Mas ela é nível 7. O que isso significa? Ah, depois, lá em 2020, maio de 2020, na coleção de Eternity Code, eu acho, veio... Eu não lembro se era Eternity Code, mas enfim. Veio o Mekgisu, que é um suporte para
Mech Knights, que não tinha um nível 4, se eu não me engano só tinha um monstro amarelo, e nível 4 é o mesmo da harpa, mas não tem nível 2. Então, esses pontos são importantes na hora de a gente imaginar algum suporte novo pra algum deck que tem lore e tal, porque faz sentido preencher esses buracos. Tem alguns decks que estão clamando por novos suportes simplesmente para preencher as lacunas que o lançamento da Konami deixou. E eu posso te dar alguns exemplos aqui. Eu não sei se eu já tenho um vídeo sobre, mas dá pra gente fazer um vídeo sobre isso, né? Que se a gente pesquisa aqui, por exemplo, os Plunder Patrol, nós temos as cores dos Plunder, né? Então você tem que ter todas as cores dos Plunders no Extra Deck. Nós temos, porque o deck trabalha por atributo, né? Tem o Link, que é água, tem o Exceed, que é Dark, tem o barco vermelho, que é fogo, né? Tem o barco de fusão, que foi lançado depois, que é luz, e tava faltando o terra e tá faltando o vento. E aí a Konami lançou um suporte novo pra Plunder, e é óbvio que tinha que vir um barco de terra. E veio. Quando vier um novo suporte para Plunder, a gente não precisa pensar sobre. Vai ser um barco de terra, de vento, né? Não tem que pensar muito. O Prankids, por exemplo, que há muito tempo não recebe suporte, tá faltando uma cor pro Prankids, obviamente, né? Então tá faltando o Prankids. Ó, nós temos aqui os links. O link vermelho e tem o link verde, link 2, né? De Extra Deck tem o link água, cadê? Que é grande, tem o link terra. Beleza. Tem a fusão água, tem a fusão aqui. Os Prankids existem apenas elementais. Eu não lembro qual é o Prankids que falta, na verdade. Mas eu acho que tem um Prankids faltando, mas eu não vou lembrar agora qual é. Mas enfim, eu só tô dizendo isso pra poder mostrar pra vocês que tem alguns decks que tem lacunas a serem preenchidas. E caso venham suportes novos, não tem que pensar muito. Tem essa lacuna pra ser preenchida, ela tem que ser preenchida. O Dragon Maid é parecido, por isso que eu fiz toda essa volta, tá? Então, o Dragon Maid é o seguinte, meus amigos. Vamos lá. O Dragon Maid, eu tenho que supor que todo mundo conhece o deck Dragon Maid ou eu tenho que tentar explicar? Eu realmente não sei. Explicando rapidamente, o Dragon Maid é um deck que foi lançado lá naquela leva, numa coleção especial que eu não lembro qual é, mas se eu não me engano, é a mesma que veio o Evil Eye. Eu tô puxando da memória, tá? Obviamente. E aí ele veio com um monte de cartas Secret, ele é um deck caro, mas aquele era o meta do Salamangreat, do Thunder Dragon, do Orkust, do Sky Strike e tal. Esses decks eram muito, muito bons. Por isso que foi uma das banlists mais complexas, porque mesmo com lançamentos novos naquele ano de 2019, lembrando, o Sala foi lançado em Soul Fusion, que é final de 2018, mas o Structure Deck é quem colocou o Sala no jogo. E Savage Strike trouxe o Sunlight Wolf, por exemplo. E aí o deck teve uma incorporada, né? Savage Strike é fevereiro de 2019, o Structure Deck também é de fevereiro de 2019. Fevereiro de 2019, e a partir dali o Sala começou a existir. O Orkust também foi lançado em Soul Fusion, que era do final de 2018, assim como o Thunder, mas o Orkust só ficou jogável lá em fevereiro de 2019 por causa do Savage Strike, e aí os decks foram se compondo no decorrer do ano, mas foi ali, quase que parou por ali. O único grande vislumbre que teve foi na coleção de maio, né, na Dark New Storm, que trouxe as cartas novas de Orkust, e um pouco antes tinha vindo na Ghost from the Past o Seal também, se eu não me engano era Ghost from the Past, e aí a partir dali os decks estavam completos. Quaisquer coisas novas que viessem não iam ter espaço no jogo, porque os decks eram muito bons. Então o Evil Eye, que era deck novo, qualquer outro deck novo que chegasse, o Marincers, que era deck novo, o TNI, que era deck novo, o Unchained, que era deck novo daquele ano, não tinham chances, não tinham. E eles eram tão piores em relação àquele meta, por exemplo, que veio a banlist matando esses decks lá em janeiro de 2020, que eles continuaram ruins. Então, o Dragon Maid é uma dessa leva de deck de 2019 que simplesmente não tinham força pra peitar o meta, mesmo sendo um deck novo e muito caro. E com um apego de venda muito bom, porque eles são simplesmente dragões, meninas, dragões vestidas de... Como é o nome disso aqui? De empregada. Mano, como é que isso aqui não vende? Os caras ficam galudo batendo punheta pra arte dessas meninas aqui. Pelo amor de Deus. Então, tinha um potencial de venda muito alto, mas ele não fez nada no jogo desde então, né? Nada. E aí, um pouco tempo depois, é que eles lançaram uma carta nova, né? Porque até então só existiam as Dragon Maids elementais. Então nós temos dois grupos de Dragon Maid. As pequenininhas, que são as empregadas, e tem a versão dela dragão. Todas elas são assim. Enquanto elas estão empregadas, elas também têm tipo dragão, né? Mas a arte dela virando dragão é a outra, né? Então nós temos aqui a Kitchen, que é fogo. Temos também a Parla, que é vento, e aqui é a versão dela de dragão. Temos também a Nurse, que é terra, essa é a versão de dragão da Nurse. E tem também a Laundry, tendo essa versão de dragão da Laundry. Essas eram as cartas que existiam até então. O deck era um deck de fusão, e a fusão que existia era a House, que não é elementar, ela é light, beleza? Isso colocou um certo padrão ali pra gente ver. Então no main deck tem as cartas elementais. No extra deck tem uma carta de luz. Se tem de luz, vai ter Dark. Mas até então no main deck não tinha nenhuma. E aí os monstros de main deck tem a versãozinha deles e tem a versão dragão. Pois é,
Até que os caras foram lá e lançaram mais 2 cartas novas, que era a Chamber, que era um Dragon Maid de main deck Dark, mas que não tem um correspondente dragão da Chamber, da versão Dark. E também veio uma fusão nova, que é a Xiu, que também é luz, tá ligado? Mas a Xiu, salvo engano, ela é a Chamber, né? Salvo engano, ela é a versão da Chamber. E se você olha por esse prisma, então a Chamber tem uma versão dragão, ela só não tá no main deck, mas é diferente, ela não tá no main deck, ela tá no extra. Porque, salvo engano, a Xiu é a Chamber. E a House? Então aí falta uma lacuna. Tá? Então, no Extra Deck, a gente começa a pensar que talvez não tenha versões de cores no Extra Deck até o momento, porque senão teria que lançar um monte de carta diferente, eles não vão fazer isso. Então, no Extra Deck tem os monstros luz, e só vão ser luz, porque mesmo teoricamente a versão dragão da Chamber, ela não é Dark, ela é luz. Então o que falta? No main deck falta o monstro de luz, porque tem todos os elementos plus Chamber que é Dark. Então falta o monstro de luz. Eu acho que isso é quase que inegável, tá ligado? Então esse é o primeiro ponto que falta. Agora, será que vai existir novos dragões maiores? Será que vai existir novas fusões? A gente tem alguns pontos pra ir, mas eu acho que sim, uma leva de suporte bom pra Dragon Maid tinha que ser de pelo menos 5 cartas. Como 5 cartas? Tínhamos que ter uma Dragon Maid de luz, de main deck, empregada. Tínhamos que ter também as versões dragões da Chamber e dessa nova carta de luz. Então você tem aí 3 cartas novas no main deck. Além disso, teria que ter uma nova fusão e talvez um link. Eu acho que precisa de link por causa da estratégia do deck. Agora, o que o deck de Dragon Maid faz? Todas as menininhas, elas têm propriedades em comum. Elas têm trigger de summon, então quando elas são invocadas, elas fazem uma determinada ação. E além disso, nós temos uma dinâmica no deck de você ficar transformando as menininhas. Quando entra na batalha, você vai transformar a menininha pequena, a empregada, em um dragão parrudo. Essa dinâmica é muito legal em como o deck funciona, tá ligado? E faz muito sentido, é muito interessante. E depois que sai da parte de batalha, aí os dragões poderosos viram as empregadinhas de novo. Como assim? Se você tem, por exemplo, a Kitchen aqui no campo, ela tem um efeito que, no começo da Battle Phase, você pode retornar essa carta pra tua mão. E aí, se fizer, Special Summon um nível 8 Dragon Maid monstro da tua mão ou cemitério. Isso é uma forma da Konami querer dizer que a empregadinha tá se transformando na versão respectiva dela. Tem um monte de desencaixe no deck. O deck é bem mal trabalhado para uma forma otimizada de funcionamento, digamos assim. Porque aí ela invoca nível 8 Dragon Maid apenas. Os dragões grandes, no caso, o vermelho é nível 8, mas esse outro aqui também é nível 8. Mas esse não é, esse é nível 7 e esse aqui também. Então a vermelha só pode virar o verde e o vermelho. A vermelha não pode virar o azul e nem o marrom, por exemplo, e vice-versa. Então tem esses pontos de desgastes, né? Os dragões grandes, por outro lado, eles têm dinâmicas diferentes. Eles têm dinâmica de querer ir pro cemitério de alguma forma. E aí eles têm efeito de hand trap. Não são hand trap porque nem todos são quicks, mas eles ativam o efeito da mão, se descartando para poder fazer uma determinada ação. Com isso eles vão estar no cemitério pra dragãozinha no campo, voltar pra mão e virar o dragãozão. E aí no final da batalha, né, no fim da Battle Phase, você pode retornar esse dragão grande pra tua mão e Special Summon um Dragon Maid nível 3 monstro da tua mão. Esse é o exemplo do dragão vermelho, né, ele invoca um Dragon Maid nível 3 da mão. Teoricamente a ideia é essa, né, você tem a menininha no campo, entra na batalha, ela volta pra mão, invoca o dragão do cemitério, o dragão que foi pro cemitério porque você descartou pra fazer um efeito, o dragão bate com um ataque maior do que a menininha. No final da batalha, ele volta pra tua mão e invoca de novo a Dragon Maid pro campo. Podendo ser outra, e aí a outra entraria trigando efeito, por exemplo. A dinâmica é basicamente essa, tá? E aí, porque tem tanta dinâmica dos monstros sair do campo por causa de efeito, nós temos o efeito da House, né? Que é uma das interações do deck, que ela tem um efeito que, durante a standby, você pode escolher um outro Dragon Maid que você controla, faz summon dele, da tua mão ou cemitério. Enfim, e aí quando outro face-up dragão que você controla retorna pra mão, você pode escolher um monstro que a gente controla e destrói ele, não é uma vez por turno. Toda vez que isso acontecer, se você voltar 10 Dragon Maid do campo pra mão, 10 estouradas que a House vai dar. Além da Xiu, que é um Omni Negate, né, ela tem um efeito que ela, durante a standby, você pode Special Summon um nível 9 ou menor Dragon Maid monstro da tua mão ou cemitério, e quando o oponente tiver uma carta ou efeito, você pode negar a ativação e se fizer destrua a carta, e depois disso você retorna a Xiu pro extra deck e faz Special Summon da House do teu extra deck pro campo. Esse efeito é muito bom, a Xiu é absurdamente forte. O efeito de negação é hard, once per turn, né? Mas ela nega, voltando pro extra deck, e ainda põe a House no lugar. Se você tiver um dragão do lado, que a Xiu já colocou um dragão do lado, a House, quando vê esse dragão saindo do campo, vai, bum, estourar uma carta do cara. Tem alguns mecanismos que tentam te ajudar a trigar isso. O importante é no turno do oponente, mas tem muitos mecanismos de fazer isso no teu próprio turno.
Uma carta muito boa que tem é o Changeover, que faz fusão de um dragão. É assim que você faz a Shiu, por exemplo, porque você não quer mais fazer a House, né? Então você faz sempre a Shiu pra Shiu virar House. Você vai fazer a fusão de um dragão do extra deck usando o monstro na mão ou campo com material. E aí quando ela tá no teu cemitério, você pode escolher um Dragon Maid que você controla, adicione a Changeover do cemitério pra mão e retorna o Dragon Maid do campo pra tua mão. É uma forma boa de você farmar recursos. Esse efeito dela é muito bom. E tem a Parla que joga do deck pro cemitério, por exemplo. Então essas são as dinâmicas do deck, né? Um monte de coisa de tentar invocar Dragon Maid da mão, do cemitério, tirar Dragon Maid do campo, fazer alguma coisa. Os efeitos dela são simples. A Chamber busca uma Spell Trap Dragon Maid do deck pra mão. A Kitchen pega, deixa eu ver o que é que ela adiciona exatamente, ó. Você pode adicionar um Dragon Maid monstro do deck pra tua mão, só que você manda um Dragon Maid da mão pro cemitério. Geralmente você quer buscar um dragão grande, descartar o dragão grande pra ele ficar no cemitério, pra você voltar a menina da mão pro campo. A Parla joga um Dragon Maid card do deck pro cemitério. E a Laundry, ela mila 3 cartas, além da Nurse, que invoca um Dragon Maid pequeno do cemitério, né? Esses são o efeito das menininhas das empregadas. Os dragõezões, aí a gente tem que ver algumas dinâmicas aqui, ó. Ele tem um efeito Quick, você descarta, escolhe um Dragon Maid monstro que você controla e ganha 2000 de ataque. Esse é um efeito Quick que pode ser dado dentro da Damage, mas é um efeito muito merda. Nós temos também o Dragão Verde. O Dragão Verde diz que você pode descartar essa carta e escolher um Face Up monstro no campo. Jogadores não podem ativar os efeitos no campo nesse turno. É um bom efeito, mas não é Quick, o que é muito merda. Ele podia ser um excelente hand trap, mas ele não é. Além disso, nós temos aqui o Hermos, que diz que você pode, com o efeito Quick, descartar ele e fazer summon de um Dragon Maid de nível 4 ou menor da tua mão, o que é interessante. E temos também esse carinha aqui, que é a versão da Laundry, né? Que você descarta essa carta, escolhe um monstro em qualquer cemitério e devolva-o pro deck. Efeitos potencialmente interessantes. Então, o que a gente pode fazer com o Dragon Maid, tendo em vista que essas coisas existem? E eu acho que tinha que ter uma forma, porque assim, se fosse um deck atual, nós temos dinâmicas muito legais. Nós temos um uso dos decks que dialoga diretamente com a lore, o que, de novo, é muito bom, muito legal quando esse tipo de coisa acontece, né? O fato de você transformar a empregada no dragão, o dragão na empregada de novo dentro da batalha ou quando sai da batalha, por exemplo. Isso é muito foda, eu acho bem legal quando você entende isso, você vê realmente. Pensaram pra fazer essa parada aqui, e aí, geralmente, mecânicas criativas tendem a fazer decks não meta, né? Mas enfim, então tem essa parada. Porém, se fosse lançado hoje em dia, seria bem diferente e tal, né? Mas eu acho que dá pra tentar deixar de maneira produtiva esses dragões serem hand traps. E o que dá pra fazer? Então, o dragão de luz tem que vir no main deck. Ponto. Tem que vir um dragão de luz. A forma do deck interagir é bem estranha, bem estranha. O que o deck faz atualmente é, sei lá, uma jogada boa que precisa de, sei lá, 2 cartas, é passar de Seal, que é o coração do deck, que são os 2 dragões, e geralmente você precisa de outro dragão bom e tal, tipo um Safe, um Black Metal, esse tipo de coisa, e também precisa da Shiu, passar com a Shiu, e pra passar pela Shiu você passa pelo Changeover fazendo fusão, né? Então, bicho, sei lá, uma parada assim que você precisa fazer o deck. O deck em si se segura muito mal, ele é um deck de controlezão, mas se o jogo grinda, ele tem efeitos muito bons no grind, o que é incrível. Vide a Tiding, por exemplo, e o Dragon Maid já chegou a ter slots de uso dentro do deck de Dragon Link, né? Usando Chamber pra poder buscar a Tiding, porque a Tiding é um excelente descarte, porque ela se banha no cemitério pra invocar a Chamber, e também volta monstro do dragão teu do campo pra mão, pra voltar uma carta do cara pra mão, o que é uma interação boa. Enquanto no teu deck triga a House, por exemplo. Mas o que precisaria, cara? Nós teríamos que ter, e eu não vou ficar colocando cartas de exemplo não, tá? Mas nós precisamos ter algum dragão de luz no main deck, esse é o principal fator. O que esse dragão de luz vai fazer? De novo, a gente tem que ver as dinâmicas, as mecânicas que o deck usa, né? Então essa já busca Spell e Trap. Essa aqui busca um dragão e descarta. Essa aqui, ela joga um do deck pro cemitério, da Foolish. Essa aqui faz summon do cemitério e essa mila 3. Que dinâmica que falta? O deck não bane cartas, então invocar alguém banido não é muito producente. Invocar um da mão é um efeito que dá pra ter, porque esse efeito não existe. Invocar alguém do deck seria incrível. Então, e ao mesmo tempo, ela escolhe o efeito que quer fazer, né? Eu acho que esse efeito é bom. Então, um Dragon Maid aqui, quando ele é normal special invocado, invoca um Dragon Maid do deck, mas aí você precisa ficar locado em poder invocar, por exemplo, apenas dragão. Ia ser uma carta incrível pro deck de Dragon Link, o que é algo a se pensar, porque o Dragon Maid só teve uso, de fato, relevante quando você usou a engrenagem de Dragon Maid dentro do deck de Dragon Link. Então você acabou usando a Chamber para poder buscar o Tiding, e você usa o Tiding no deck de Dragon Link, e você tem uma mecânicazinha, porque a Tiding era o normal summon de um dragão de nível 4, que tem vantagem, deixa pra trás, essa carta que ela busca potencialmente interação, ou um bom descarte por Ravine, a Tiding sozinha vira o Striker Dragon, então era muito bom. Então, será que uma parada dessa ia ser muito roubada? Um Dragon Maid que, quando é normal special invocado, invoca um Dragon Maid do deck. Isso, pensando na proposta do deck, é bem interessante, porque toda vez que você invoca ela, ela escolhe o Dragon Maid
empregada que você quer invocar do deck. E aí você faz um efeito baseado na ocasião, que tem efeitos diferentes. Então, um problema do deck que eu vejo é as formas de você invocar os monstros pro campo, porque precisa ter as spells, né? A Hospitality que invoca um da mão ou do cemitério e tal. Então é sempre muito estranho. O normal summonzinho e tal não, é estranho, tá ligado? É estranho. Apesar de ser um deck que quer tentar snowballar, ele não consegue agressivar. Então, quem sabe um Dragon Maid desse seria bom, que invoca um Dragon Maid do deck, porque aí você escolhe o efeito que você quer fazer enquanto tem Fold pra poder virar um Link 2. Se a gente parte do preço... Então esse é o primeiro bagulho, né? Além disso, a Chamber, que é uma carta nova, né? Que é o último Dragon Maid que foi lançado, porque ele é Dark, ele não é elemental. Ela tem uma diferença. Todos os Dragon Maids aqui, eles interagem com um tipo específico de monstro, né? De nível de monstro. Então, como eu disse pra vocês, a vermelha só invoca dragão nível 8. Ela não invoca dragão de nível 7, por exemplo. Em contrapartida, os dragões nível 8 só invocam Dragon Maids de nível 3. Elas não invocam os Dragon Maids de nível 2, por exemplo. O que é uma merda, porque aí tem que ter um alinhamento irreal no deck. Da mesma forma que o dragão de nível 7 só invoca dragão de nível 2. E as Dragon Maids menorzinhas de nível 2 só invocam dragões de nível 7. Então, é uma dinâmica bem ruim. A Chamber, por outro lado, ela não tem isso, né? Ela diz que você pode retornar essa carta pra mão e se fizer Special Summon nível 7 ou maior, Dragon Maid, monstro da mão ou cemitério. Inclusive, se a fusão foi invocada da maneira correta, a Chamber pode invocar do cemitério, né? Um Dragon Maid fusão, seja Shio ou seja House, por exemplo. Então ela é muito melhor, porque ela invoca qualquer dragão grande, tá ligado? Porém, e em contrapartida, os dragões grandes não invocam ela. Não invocam a Chamber. Então nenhum dragão grande pode voltar pra mão pra invocar a Chamber de volta da mão, por exemplo, o que é ruim. Então isso faz com que seja necessário, obrigatoriamente, que o Dragon Maid novo que venha de luz, ele também faça a mesma coisa que a Chamber. Retorna ela pra mão e aí faz summon de um Dragon Maid de nível 7 ou maior da mão ou cemitério ou do deck. Seria bom? Seria bom. Ia ser absurdo ela ser uma carta que entra normal special e invoca um Dragon Maid de nível 4 ou menos do deck. Então ela pode trazer a Chamber que pega Spell, isso acelera muito como o deck é usado, contanto que tenha Lock, e aí você põe Lock ou pra Dragão ou pra Dragon Maid. Se botar Lock pra Dragon Maid eu acho digno, porque é uma carta muito forte se usar em Dragon Link e tal, tudo bem. E inclusive sendo Light, sendo Food pros dragões Caos e tal, então ia ser muito forte. E na batalha ela volta pra mão pra invocar um Dragon Maid da mão, cemitério ou deck. Um Dragon Maid nível 7 ou maior, né? Ia ser muito foda. Além disso, eu queria que tivesse um Dragon Maid Hand Trap. Um Dragon Maid Hand Trap. Esse Dragon Maid Hand Trap, ele pode... Porque assim, se a gente for lançar... De novo, por isso que eu disse que precisa de uns 5 suportes. Se a gente fosse lançar uma versão de dragão da Chamber, que não é o Shio, a gente vai ter um dragão de luz e teria que ter uma versão de dragão dela também, né? Então, assim, seria foda, porque, por exemplo, o efeito do vento é bom, cara. Ele se descarta, escolhe um face-up monstro no campo e o jogador não pode ativar os efeitos naquele turno. Isso é bom, é uma boa hand trap, mas ele não é quick. E aí? Então quem sabe ter um dragão novo, que o efeito dele é, enquanto você controla um Dragon Maid, você tem um efeito quick, e aí esse efeito quick é se descartar e jogar um Dragon Maid de nível 7 ou maior do deck pro cemitério. E aí ele copia o efeito do dragão quando é descartado. Eu acho que seria uma hand trap interessante, tá ligado? Não sei se podia ser um efeito de um Link também, um efeito que um Link tenha. O Link pode copiar o efeito de todos os Dragon Maids, por exemplo, sei lá, você faz um Link 2, ao invés de fazer o seu, você faz esse Link 2. Esse Link 2 tem um efeito que, durante a standby, igual os monstros deck, ele invoca um Dragon Maid da tua mão ou do cemitério, né? E aí ele tem um efeito Quick, que você pode mandar um Dragon Maid monstro do deck pro cemitério, e aí você pode transformar esse Link em qualquer dragão. Você transforma ele em qualquer dragão. Como? Jogando um Dragon Maid monstro do deck pro cemitério e copiando o efeito dele. Se você pode jogar até do extra pra copiar o efeito da Shio, por exemplo, e ter dois Omni Negate, a Shio e o Link. Eu acho que seria bom ter um Link 2 assim, tá? Já que não se tem mais muita lógica, por exemplo, o Dragão de Luz tá faltando, é óbvio, ele vai vir. Ok, mas e a Chamber sendo o Shio, vai fazer com que não tenha a versão dragão no main deck, né? Da Chamber. Também não vai ter a versão do main deck desse novo dragão, que talvez seja uma versão pequena da House. Esse dragão de luz de main deck. Então o que é que falta? Não falta mais nada, tá ligado? Falta um Link 2. E esse Link 2 pode ter esse efeito. Durante a standby ele invoca um Dragon Maid da mão do cemitério. Ele é feito pra ficar lá no campo, pra passar. E aí ele tem um efeito quick também de poder jogar um Dragon Maid do deck pro cemitério e copiar o efeito dele. Tem uma carta que faz isso, né? Que é um Stellar. Eu não sei se é Stellar. É Caduceus o nome dele. Eu vou procurar por Caduceus. Não é Caduceus o nome dele? Ai, meu Deus do céu. Qual é o nome do Satela, mano? O Satela que copia o efeito. Esse aqui, ó.
É Caduceus, sim, é o nome dele? Caralho. Então, esse monstro, o Caduceus, ele tem um efeito parecido, né? Ele bane um Tellar Knight do deck, um Satella ou um Constella, e aí você detacha o material, e o efeito dele, né, do Caduceus, se torna o efeito do monstro que você baniu quando ele é normal invocado. Então, o efeito desse Link 2 seria o mesmo efeito do Caduceus, de poder jogar um Dragon Maid do deck pro cemitério e replicar o efeito dele, de quando ele é normal invocado ou de quando ele é descartado, por exemplo. Seria incrível e ia melhorar o leque de camadas do deck. De novo, eu acho que esse deck precisa de muitas e muitas cartas pra ser um deck bom, jogável e tal. Mas aqui a gente tá falando pra ele ser receber suporte, ser um deck interessante. Então, um Dragon Maid que entra e invoca um Dragon Maid do deck, e que ele possa invocar um Dragon Maid de nível 7 ou maior do deck também, pra ele poder virar qualquer dragão grande, assim como a Chamber faz, mas a Chamber só faz da mão o cemitério. Esse monstro de luz faria do deck. E além disso, um Link 2 que tem esse efeito na standby, invocar um Dragon Maid da mão o cemitério igual as fusões fazem. E além disso, ele tem um efeito Quick de poder mandar um Dragon Maid do deck pro cemitério e replicar o efeito dele quando sendo como o Dragon Maid é normal ou descartado. Porque aí ele copia tanto as empregadas, como ele copia também os dragões. Isso ia dar uma versatilidade muito boa, porque esse monstro poderia ser interação. Você faz ele no teu turno, ele dá efeito e copia o efeito da Chamber, podendo buscar uma segunda spell. Ele dá efeito e copia o efeito da Kit, podendo buscar um dragão. E no turno do oponente ele dá o efeito e joga, por exemplo, o de vento. O vento acaba sendo uma interação no oponente. Ele é uma interação. Então, ele é extend, ele é interação, ele invoca o Link cemitério. Seria absurdo no deck, tá? Então, eu acho que isso seria bem importante. E, de novo, e aí ele não invoca ninguém do deck, o que faz com que ele não seja usado e splashado em deck de Dragon Link, por exemplo. Eu acho que seria bom. Acho que seria positivo. Mas é mais ou menos isso que eu penso do deck de Dragon Maid. Eu não sei o que você acha, talvez você seja o maior fã do mundo de Dragon Maid e me ouviu falando muita merda. Deixa nos comentários. É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.